As chamas gêmeas só conseguirão ir para a quinta dimensão se alcançarem a união física com a contraparte? Eu te convido a fazer esta reflexão junto comigo. Eu me chamo Andréa Romão, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, para a gente começar essa reflexão de hoje, eu queria dizer o porquê que surgiu esse assunto. Há um tempo atrás, uma pessoa colocou um comentário em um dos vídeos dos mestres acásticos, agora eu não me lembro mais qual foi, onde ela dizia o seguinte: as chamas gêmeas só vão se unir, só vão para a quinta dimensão se estiverem em união. Algo mais ou menos assim. Isso me chamou a atenção na época. Não que chegasse um critério de certo ou errado em relação ao que tinha sido escrito, mas chamou a atenção, E me puxou também para a reflexão. E depois que eu fiz a publicação da reflexão das pirâmides, para quem não viu, eu vou deixar em algum momento aqui o card sobre esse assunto. Logo em seguida me veio o chamado para a realização de uma reflexão em cima do que foi trazido nesse comentário, trazendo um paralelo com todos os aprendizados dos mestres acásticos. Inclusive, eu fiz uma preparação aqui, pessoal, antes de vir gravar esse vídeo. Hoje, domingo, dia 13 de abril de 2025. A publicação deve acontecer mais ou menos na segunda ou na terça-feira, porque depois eu vou ter que editar o vídeo. Mas houve sim uma preparação, um ancoramento. Os registros acásticos do coletivo de chamas gêmeas estão abertos, para que eu receba toda a frequência intuitiva em relação ao que será passado sobre esse assunto, mas claro que trazendo a consciência e a responsabilidade da minha consciência pessoal. Claro que sou eu que estou aqui falando isso para vocês, tá certo? E também, como eu sempre digo, eu não sou dona da verdade, Isso aqui é só uma reflexão. E aí cada um pega o que sente que dá para aproveitar, o que não ressoar, joga fora e tá tudo certo, combinado? Mas então, esse é um assunto muito delicado, assim como é tudo que envolve a jornada de chamas gêmeas. E o primeiro aspecto que vale a pena ser ressaltado, como os mestres sempre falam, é que cada jornada é única, tem um propósito peculiar e, mais do que isso, vai muito além dessa encarnação. E aí onde entra toda a abrangência dos registros acásticos, eu já comentei isso inclusive, porque é preciso a gente olhar para a conexão enquanto alma e não enquanto corpo físico, E isso é fundamental até para entender por que cada jornada é única, Casais de chamas gêmeas que já passaram pelos aprendizados necessários em outras encarnações não necessariamente precisarão viver a mesma coisa nessa encarnação, porque eles já passaram, já estão em outro momento, já estão em outra vibração, Tanto é que já existem chamas gêmeas que estão em união, principalmente aquelas em que a dupla alcançou um estágio profundo de despertar espiritual, tá certo? Vou chegar nesse ponto, mas a primeira questão aqui é perceber que cada jornada é única e que não podemos colocar ela em caixinhas e padrões específicos e exclusivos de que a jornada só pode ser dessa forma. Minha gente, estamos lidando com vidas e toda vida é única e a sua unicidade é que torna o assentamento energético daquilo que aquele casal especificamente está ancorando como chamas gêmeas na Terra, tá certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não tem como a gente separar, a jornada de chamas gêmeas da transição planetária em andamento,
Para quem não tem assim muito aprofundamento nesse assunto, também tem um vídeo, tem mais de um vídeo na verdade, em que os mestres falam sobre a transição planetária, que nada mais é do que uma mudança de vibração no planeta, né? Então a gente sai de um parâmetro de dualidade para um parâmetro de unicidade. A gente sai de um parâmetro de separação, de colocação de tudo dentro do certo e errado, dentro do bom e do ruim, separação do masculino do feminino, para uma vibração onde a gente emana o amor incondicional, onde a gente entende que nós não somos separados de ninguém, que todos somos um enquanto centelhas divinas na Terra, né? Então, esse processo de transição é de um impacto muito profundo em todo o planeta, no próprio planeta em si. Tanto é que a gente vê, estamos vendo muitas movimentações no planeta de diversas formas, né? Porque é preciso o planeta, né, Gaia, que é o seu nome espiritual, digamos assim, Gaia precisa liberar tudo aquilo de negativo que nós mesmos, enquanto humanidade, injetamos nela. Então, essas movimentações planetárias, elas são necessárias, apesar de já terem sido muito amenizadas pela própria caminhada da humanidade dentro da transição. Nesse processo, a vibração está se elevando cada vez mais, e isso é possível de se observar nas alterações do próprio gráfico da ressonância Schumann. Para quem acompanha, está conseguindo perceber isso claramente. Eu até falo um pouco sobre isso também nos meus trabalhos, nas minhas divulgações. E é importante a gente perceber essa movimentação no gráfico, como também nas coisas que acontecem ao nosso redor, para a gente entender que nós estamos sendo impulsionados individualmente a também elevarmos a nossa vibração, liberando todo o espectro que a gente acumulou por eras e eras de encarnações, de vibrações baixas, provenientes principalmente dos traumas que alimentamos em função das vivências durante as inúmeras experiências encarnatórias que nós tivemos aqui, tá certo? E nesse processo, né, de impulsionar para que a gente eleve a nossa vibração, o caso das chamas gêmeas chama a atenção do todo, porque cada casal, ele compõe um código de luz que tem o intuito de ancorar, né, essa frequência específica. Por isso que cada jornada é única. E essa frequência, ela emite uma vibração para a própria grade planetária, né? De novo, André já dando spoiler aqui da mensagem dos mestres, mas tudo tem um propósito, e foi hoje que eu senti de vir aqui e falar sobre isso. Então, por isso que o grande despertar da jornada, que é diferente do despertar espiritual, certo? Dá-se quando há o encontro no plano físico. Esse encontro, enfim, pode acontecer de diferentes formas, porque cada jornada é única, né? Às vezes é um encontro só virtual, enfim, acontece algum clique, né, que provoca o despertar, né? Os sentimentos,
algo que chama atenção na outra pessoa, enfim. Quem passa pela jornada sabe, né, como é esse chamado e o que está acontecendo comigo, eu estou enlouquecendo, né? E aí onde muitas vezes as pessoas buscam ajuda e acabam chegando nos vídeos aqui, né, para tentar entender o que é isso tudo. E nesse processo, né, de busca de autoentendimento, porque a pessoa começa querendo entender o que ela está sentindo. De novo, cada jornada é única, cada pessoa sente disso de uma forma, né? Já aconteceu da informação que está dentro de uma jornada cair de paraquedas durante um atendimento, tá certo? Mas enfim, cada um tem esse despertar para dentro da jornada, e aí nesse processo de tentar entender o que está acontecendo com você, né, dentro de si, é onde vem o chamado para o despertar espiritual. O que é esse despertar espiritual? Que é o grande despertar da humanidade, né? O despertar espiritual não cabe só às chamas gêmeas, tá certo? É principalmente a gente se reconhecer como seres divinos e não separados da fonte de Deus, como queiram chamar, né? Porque assim nós alimentamos essa vibração de separação por eras, alinhada à energia da dualidade, da terceira dimensão, que foi o que o planeta viveu aí durante tanto tempo, tá bom? E aí, para as chamas gêmeas, né, esse despertar espiritual é muito profundo, né? Especialmente os chamados divinos femininos que buscam essa ancoragem espiritual dentro de si, muitos inclusive mergulhando tão profundo nisso ao ponto de trabalharem melhor essas ferramentas, né? Tá aqui o caso, o exemplo nesse sentido. Mas, como cada jornada é única, e como os mestres também já trouxeram que não existe divino feminino e divino masculino, porque as duas energias estão dentro de nós, né? O despertar, ele pode acontecer para todos. Só que, normalmente, é de forma diferente, porque os masculinos, eles estão muito mais ancorados na matéria, né? Eles despertam a partir do que vivem na matéria. O feminino desperta muito mais a partir do que sente. Então, os masculinos é um despertar fora. Os femininos é mais um despertar interno, tá certo? E aí, dentro desse caminhar, né, que é único, e eu vou ressaltar isso sempre, porque os mestres ressaltam isso sempre, né? Cada um precisa fazer a sua trajetória, né? No vídeo passado das pirâmides eu falei sobre o triângulo, né? Que isso vai ser trabalhado no curso que está sendo preparado com muito amor e carinho nesse sentido. Mas só reforçando, vamos ver aqui o formato do triângulo, né? A gente tem a base, seria o despertar da jornada na terceira dimensão. Então a base do triângulo, cada um está aqui nas extremidades, né? O processo a partir do despertar faz com que cada um trabalhe dentro de si o seu despertar espiritual e realize o caminho a partir deste despertar para o encontro com o eu divino, que é a terceira energia que unifica as chamas gêmeas, né? Então, veja só, cada um precisa fazer o seu despertar. Como é que acontece esse despertar espiritual? Quando há a dissolução do controle do ego, né? E esse ego, ele é retroalimentado exatamente a partir dos traumas vividos no passado, né? A maior parte do que nós vivenciamos de ego não é dessa vida.
Porque se nós estamos num momento de transição planetária, é um momento onde há liberação de tudo praticamente ao mesmo tempo, porque não tem mais tempo. A transição planetária está no auge. Então o chamado é agora. E para isso, cada um precisa acessar o seu ego sem negá-lo para poder trabalhar a liberação disso tudo, né? Quando o ego sai do controle, esse ego inferior, aí sim o ego ele é colocado no seu devido lugar, ou seja, no lugar de essência, que é aquilo que nos dá a nossa individualidade e personalidade, mas quem está à frente agora é a nossa consciência divina, o nosso eu divino, tá? E aí, exatamente pelo ego ser aquilo que nos torna únicos, por ser aquilo que nos torna individuais, nos torna indivíduos, né, únicos, individuais, é que cada parte da alma, né, a parte masculina e a parte feminina, precisa trabalhar o seu próprio ego. Então, o cuidado que a gente precisa ter nessa jornada é não olhá-la apenas no olhar físico. A questão da união física, ela é uma consequência daquilo que cada parte trabalha em si, a liberação dos impulsos egoístas do ego, como também o reacender da sua divindade interna. É essa emanação da energia divina que propaga a força do poder de transmutar a grade planetária a partir da materialização das energias da fonte, né, da alma que se dividiu no masculino e no feminino. Então, o que eu estou querendo dizer, refazendo um pouco a colocação, quando essas duas energias estão no plano físico, né, o poder que elas vibram é muito grande, tá certo? A união física em si, a partir desta frequência, né, do triângulo aqui, da terceira energia, ancorada no eu divino, é muito poderosa. Os mestres falam isso sempre, sempre. Mas cada parte da alma tem dentro de si o todo da alma. Como eu estava dizendo, não existe divino masculino e feminino. Porque, por mais que estejamos expressando uma dessas frequências, a outra está dentro de nós. Por isso que a nossa divina contraparte existe dentro de nós. O que isso significa? Que a verdadeira união não é a união física. É a união que acontece dentro de você com você mesma, de você com a outra parte do seu eu, a sua outra polaridade, que está materializada em outra pessoa, mas ela está ancorada dentro de você. Se a gente for basear essa jornada na necessidade, olha eu dando outro spoiler, na necessidade física da chama gêmea, a gente vai estar trocando 6 por meia dúzia. Por quê? Se o trabalho é de dissolução de energias de codependência, carência, né? Apego, se nós que estamos vivenciando a jornada e traz a necessidade da contraparte, nós só estamos retroalimentando a mesma energia. Eu não sei se está dando para entender, porque tá vindo, eu estou entregando. Então, o que acontece? Tudo é possível dentro do percurso de caminhada na Terra, porque nós temos o livre-arbítrio.
Eu vou fazer uma colocação aqui que eu já vi muitas, outras egrégoras dizendo que as chamas gêmeas não têm livre-arbítrio, né? Isso é outra coisa que me traz, assim, um outro assunto que me traz uma reflexão, e a gente pode até trazer um vídeo exclusivo sobre isso, que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Cada ser encarnado, na energia da terceira dimensão, tem o livre-arbítrio. Claro que cada um está na sua missão, não existe só missão chama gêmeas, né? E essa missão ela pode ser cumprida ou não. Um exemplo que eu utilizo para retratar esse aspecto é o caso dos atuais jovens, que muitos vieram para a Terra, encarnaram com o propósito de serem comandantes da nova era, da nova Terra, na quinta dimensão, né, dentro desse processo de transição planetária, e já se perderam do caminho, né? Então, assim, eles não vão conseguir cumprir a missão deles, né? E tudo bem, porque eles têm o livre-arbítrio. Outro ponto importante no caso das chamas gêmeas é que a missão ela não está só na união física. A missão está ancorada dentro exatamente porque as duas energias estão dentro. A nossa divindade a gente não vai alcançar no contato físico com o outro. É no contato com a gente mesmo, com o nosso interior, a partir do nosso autoconhecimento, a partir da emanação do amor incondicional, que é a frequência da quinta dimensão, mas a base dele é o amor por nós mesmos, né? Quando a gente se ama, né, por inteiro, a gente não tem mais a necessidade de nada que nos complete, nem mesmo a chama gêmea, né? E é isso que promove o soltar desse fluxo incessante de somente olhar para a relação amorosa com o outro. Não que o relacionamento amoroso não faça parte da jornada, atenção. Mas se isso virar algo como uma obsessão, a gente só vai estar repetindo mais do mesmo. Vocês vão ouvir a mensagem dos mestres e vão perceber exatamente essa frequência que está sendo dita aqui. Vejamos um caso assim, bem extremo nesse sentido. Digamos que, por 1000 motivos, né, não importa o porquê, cada jornada é única. Digamos que uma contraparte desencarna. Se a gente basear no fato que as chamas gêmeas só vão para a quinta dimensão se estiverem em união física, o que a pessoa que ficou encarnada vai pensar? A minha vida perdeu o sentido. Eu não tenho mais. Eu vim para cumprir isso e não estou cumprindo. Olha o risco e o perigo que isso é. Né? Aí eu vou trazer um exemplo prático nesse sentido, que vai ser trazido no curso, atenção, que é o fato de uma pessoa estar encarnada no plano físico, né, e ter a contraparte em outras dimensões. Minha gente, isso é absolutamente possível. Inclusive, muitas pessoas que não estão na missão Chamas Gêmeas na Terra, elas podem ter a sua contraparte em dimensões mais elevadas, ajudando ela a que ela também se eleve, né? E esse é o caso trazido na prática, no livro, que eu vou abordar dentro do curso. A pessoa ela não vai conseguir ascensionar porque a contraparte desencarnou?
dentro do âmbito desta reflexão que está sendo trazida aqui? A resposta é não. Ela pode muito bem ascensionar sem a contraparte. Ir para a quinta dimensão, digamos que a contraparte não consiga evoluir, porque essa evolução, apesar de estar sendo inédita em termos no universo, de acontecer no plano físico, mas muitas almas elas vão evoluir em espírito também, né? Então, digamos, se essa alma desencarnou e não tem condições de ir para a quinta dimensão, ela vai para um outro planeta de terceira dimensão, porque aqui na Nova Terra só fica quem acompanhar o planeta para a quinta dimensão, né? Que vai ser a nova vibração. E a contraparte conseguindo ascensionar, ela vai conseguir ajudar o seu complemento divino, ainda em terceira dimensão, para que ele também faça o seu caminho de ascensão. Qual é o problema nisso? Onde está o problema? E por isso que é tão importante a gente observar esta jornada como uma jornada de alma. Andréa, isso quer dizer que a união física não faça parte deste propósito? Veja bem, nesse aspecto, para mim tem um raciocínio muito lógico. Se esse ancoramento da união não fosse importante, para que elas encarnariam juntas? Tá? Mas, porém, contudo, todavia, tudo é possível porque cada jornada é única, temos o nosso ego, temos o nosso livre-arbítrio e não há ser de luz ou espiritualidade que impeça de a gente fazer as nossas escolhas, porque eles estarão interferindo no nosso próprio processo de despertar espiritual, que é para a gente entender que como seres divinos nós temos o poder de criar a nossa realidade. Então os seres de luz eles não vão interferir nessa criação, né? Isso não seria luz, entendem? Então, e claro que se o propósito, né, se faz parte do propósito, né, ancorar essa luz da união, né, esse é o caminho, essa é a iluminação da espiritualidade para que cada um consiga trabalhar dentro de si, consiga liberar os impulsos do ego. Mas, aí vem o mais de novo, se isso não acontecer, se uma contraparte ela ficar tão ancorada no medo e não conseguir despertar, o que acontece? A outra parte, novamente, ela vai paralisar a sua vida, porque eu percebo isso muito, tá? O vídeo hoje está se estendendo bastante, mas é porque o assunto é importante nesse sentido. Eu percebo muito isso, né? As pessoas, elas continuam vivendo a vida, mas cria essa expectativa, né, de que algo aconteça aqui no plano físico, porque a missão é isso, porque eu tenho que realizar. Isso nem faz com que elas vivam as vidas delas plenamente naquilo que é o que aparece no aqui e no agora. E gera energias até depressivas. Olha, minha gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando na realidade, até para que a união física aconteça, é importante que a gente não retroalimente essas energias do passado. Não adianta, minha gente. Mesmo casais que porventura possam estar em união física, eles podem não estar cumprindo a missão, né? Se ainda estiverem ancorados no ego, enfim, não que não possa haver não que não aconteça, né, o trabalho interno, que eles juntos ainda não precisem realizar as suas curas, porque se estamos aqui encarnados, atenção, se estamos aqui encarnados, nós temos o que trabalhar em nós, porque senão a gente já estaria na quinta dimensão, né? Não é esse o ponto. É entender que não é a união física pela união física, né? É entender que o que vai levar a pessoa para a quinta dimensão é o seu trabalho interno, né? É entender que a missão é ser você, que a missão está dentro de você
Estamos na matéria para ancorar essa energia espiritual nela. Mas se isso não for possível de ser alcançado por N motivos, porque cada jornada é particular e única, o trabalho interno e a ascensão para a quinta dimensão pode acontecer da mesma forma. Tá certo? Eu vou parar o vídeo por aqui, que eu já falei muito. Fiquem à vontade para fazerem as suas reflexões, concordando ou não com o que foi dito. E, se sentirem em seu coração, podem colocar os comentários, o que vocês acham a respeito desse assunto. Se ressoou com vocês, curtam, compartilhem com amor e com respeito para pessoas que, porventura, também possam se interessar para acessar esse assunto. E continuemos essa jornada, que a base dela é ser luz. E a luz somos nós. Estamos ancorando na matéria aquilo que nós somos. E a contraparte é apenas o nosso espelho. Tá certo? Gratidão a todos e até a próxima. Tchau, tchau!